Bem, vamos dar início à, à nossa primeira aula, a Bíblia e a História e o pensamento, né, moderno à luz das Escrituras. Tema escolhido a dedo, não é aleatório, não é por acaso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês, né, que se inscreveram, se matricularam no curso. A nossa proposta é que esse curso seja um curso básico, panorâmico, a respeito, nesse específico, do pensamento marxista. A pessoa, biografia e obra, pensamento, trabalho de Karl Marx. Dentro dos nossos planos e propostas, existem outros autores que vêm ao nosso coração e que em breve a gente deve também estar anunciando os lançamentos. Por que esse pensamento, por que esse título foi escolhido, né, antes de mais nada? A gente entende que, dentro das justificativas que a gente vai trazer hoje, que é o objetivo dessa aula específica, a primeira aula, meu trabalho hoje aqui é te convencer da importância dos pensadores. Por que faz sentido? Aliás, tem alguma relevância, faz algum sentido eu gastar tempo tentando entender ou aprender o pensamento de alguns homens ou mulheres que passaram na história, já que eu estou muito mais preocupado com o meu ganha-pão durante o dia, via de regra para quem é cristão, ir para as reuniões da igreja, viver a minha vida cristã, e eu não estou nem aí para nada disso. Minha proposta hoje vai ser te convencer de que não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Então eu quero te agradecer, porque você se matriculou e com absoluta certeza você não deve ter feito nada hoje durante o dia, né? Deve ter ficado o dia inteiro descansado, de perna pro ar. Mais um motivo para eu te agradecer, porque eu sei que os dias não têm sido fáceis, você deu um duro, trabalhou duro hoje e mesmo assim está encarando uma sala de aula. Que o Senhor te abençoe e te recompense por esse tempo. E com certeza você vai desfrutar dos resultados desse esforço, né? Agradeço. Serão 4 quartas-feiras onde a gente vai poder aqui arrazoar sobre assuntos de extrema importância. Na segunda-feira nós tivemos o nosso primeiro encontro com a turma da segunda-feira, que foi a primeira turma aberta. E que satisfação enorme. Muito bom, foi muito rico, muito satisfatório estar com aquela turma. Ouvimos muito, aprendemos muito. Alguns não conseguiram acessar, muitos não conseguiram acessar por uma demanda ou outra que acaba surgindo. Estamos tentando resolver o problema das gravações da aula. Se a gente conseguir gravar, a gente pode disponibilizar a aula por um tempo para que você possa reassistir, se for do seu interesse, mas isso é um assunto que a gente está tentando resolver ainda dentro dos equipamentos que nós temos. Mas, enfim, te agradeço pela disponibilidade e disposição, certo? Eu queria lembrar aos amados, ou pedir aos amados, que considerassem que no final do nosso encontro, hoje, a gente pudesse abrir as nossas câmeras, aqueles que tiverem liberdade para isso, todos, para a gente fazer um print da tela, findando ali o nosso encontro de hoje. E aí a gente vai fazer esse print, depois disponibiliza a foto no grupo. E por último, assim que terminarmos a aula, nós vamos abrir o grupo, né, especificamente dessa turma 2, e deixar esse grupo aberto para hoje ou amanhã durante o dia. Se algumas dúvidas vierem, se alguns questionamentos tiverem, eu estarei ali disponível para poder tirar dúvidas, responder, ou qualquer um de vocês que possa também querer se manifestar. Fizemos isso na segunda-feira, passei a boa parte da manhã de terça-feira respondendo questionamentos, alunos debatendo, discutindo, foi muito rico. Então, especificamente, final da aula hoje até amanhã durante o dia, a gente deve estar deixando o grupo aberto para que a gente possa conversar, aqueles que têm essa intenção, tá certo? E antes de iniciarmos, de fato eu queria, já que eu vou falar uma parte do tempo, eu queria que um de vocês pudesse nos apresentar ao Senhor em oração,
apresentando esse tempo a Ele, para que Ele possa nos conduzir, em nome de Jesus. Amém? Qualquer um que puder, abre o microfone e apresenta esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, te agradecemos mais uma vez por esse momento. Te pedimos que Tu nos direcione, Senhor, a aprender mais de Ti. Guarda esse momento em Tuas mãos. Guarde o nosso coração, Senhor. Que nossa mente esteja direcionada a Ti. E que esse curso, Senhor, possa ser rico, Senhor, em nossas vidas. Que possamos aprender, Senhor, mais de Ti. Que possamos aprender o que realmente o Senhor quer nos ensinar. Te pedimos por esse momento. Te pedimos que o Senhor continue guardando, Senhor, até o final do curso. Que este momento seja dedicado ao Senhor, às nossas vidas. Te pedimos mais uma vez que o Senhor guarde nossa casa de todo o mal. Que essa noite, Senhor, seja oferecida para Ti, para ganhos das nossas vidas. Assim te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deixa eu compartilhar a tela aqui do slide. Bem, curso básico 2024, a Bíblia e a História, o pensamento moderno à luz das Escrituras. Tá tudo certinho aí, Isaac? Vamos lá. Pensamento moderno à luz das Escrituras. O objetivo é cumprir, vamos dizer assim, mais ou menos o conselho que o salmista Davi nos dá quando a gente lê o Salmo 119, versículo 9, diz assim, o salmista diz assim: como pode o jovem guardar puro o seu caminho? E o salmista responde, observando e comparando a sua vida com a palavra. Há um conselho do Espírito Santo no livro dos Salmos para que a gente possa comparar a nossa vida às Escrituras e, obviamente, trazer a nossa vida para aquilo que as Escrituras nos propõem. Esse conselho bíblico, ele serve e ele acaba sendo, vamos dizer assim, ele poderá ser utilizado de maneira bem extensa, bem vasta. E a ideia é comparar o pensamento moderno, as ideias que estão por aí, com aquilo que as Escrituras dizem. E aqui a gente já entra com um problema já relativamente sério, relativamente grave, se é que eu posso usar a palavra relativamente aqui, que nós temos uma demanda de necessidade pelo conhecer das Escrituras. Vivemos um tempo em que a gente está agitado demais e que a gente está cada dia mais acostumado a se alimentar das reuniões da igreja, na melhor das hipóteses, na melhor das opções. E não buscamos ali nós mesmos uma vida de comunhão constante com Deus e com a sua palavra. Aqui a gente já tem um déficit bem complicado. O outro déficit é que, além do fato de eu não conhecer as Escrituras, e porque não conheço as Escrituras como eu deveria, muita coisa do pensamento comum que é discutido no cotidiano, tá? Acaba adentrando na minha mente, no meu imaginário, e acaba se tornando de alguma maneira aquilo que creio, sem perceber que creio, mas que quando colocado em cima da mesa, na melhor das hipóteses, eu me assusto que de alguma maneira eu acabei concordando com determinadas afirmações ou ideias. Então nós temos um déficit tanto nas Escrituras, como também temos um déficit em perceber quais são os assuntos que estão sendo discutidos. E eu como e bebo desses assuntos
sem perceber. Interessante, eu poderia citar como exemplo, na segunda-feira, enquanto estávamos em aula, para quem sabe onde eu moro eu moro na roça de Salvador. Então eu moro num lugar bem distante do centro urbano, num sítio, onde a rigor eu deveria estar desfrutando de profunda tranquilidade e silêncio. Mas é uma região que tem muita gente, por ser uma região de sítio, que resolve colocar som muito alto. Na segunda-feira, o nível de músicas que estavam colocando ao redor do sítio, e se ouvia nitidamente dentro da minha casa, vocês já devem ter ouvido muitas coisas desse tipo andando pela rua. Eram músicas de conotação sexual aberta, sexo explícito, de alguma maneira musicada. Ritmada, porque não é música, você só tem um elemento do ritmo. E é um transe. Eu imagino que quem está ali do lado entra num processo de transe pelo nível de repetição, de batida e de ritmo. E o engraçado é que isso vai entrando na minha mente. Mas eu estou com 41 anos de idade, mas a minha filha tem 6. De alguma maneira isso acaba educando a minha filha no subconsciente a perceber e conhecer assuntos que não é o devido tempo. Não é o devido tempo. Então, muita coisa acaba nos discipulando. Eu vou usar essa expressão. Propagandas, jornal, filmes, séries, tudo isso a gente já sabe disso. Tudo isso a gente já conhece. Instagram, YouTube, as redes sociais de um modo geral, né? Mas há um outro meio de educação que é um pouco mais refinado e direcionado, que são as escolas e as universidades. Os pensamentos modernos, eles circulam com muita liberdade nesses meios. Nós comemos e bebemos desses assuntos e não nos damos conta de que isso é uma realidade. Infelizmente, que talvez isso se torne a nossa própria realidade. Isso acaba adentrando no nosso espírito, na nossa alma, perdão, e isso acaba se tornando parte do que somos nós, né? E isso me preocupa. O objetivo desses cursos é julgar, colocar como réu, vamos colocar assim, os pensamentos modernos, tendo as escrituras como juiz, para a gente ter uma ideia do que a gente pode ou não absorver. Então, Pensamento Moderno à Luz das Escrituras é um curso básico, portanto, básico, panorâmico, tá? Sobre o pensamento marxista, que é o nosso foco durante esse tempo, tá bom? Portanto, vamos tratar aqui de um panorama geral e eu quero iniciar nosso encontro hoje refletindo sobre essa frase dessa figura que está na imagem aí para vocês verem, né? Essa figura bem conhecida, é o bom velhinho de barba branca que tem enganado a muitos e não é o Papai Noel, pode ter certeza disso. Karl Marx, tá? Essa figura, autor dessa frase, que é uma das frases de Karl Marx que mais me assusta, ele vai afirmar que os filósofos ao longo do tempo limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. Entretanto, o que importa é modificá-lo. O mundo não deve ser somente interpretado, o mundo deve ser modificado. A gente poderia citar muitas filosofias manifestadas ao longo da história antes de Karl Marx. A gente poderia citar muita coisa que foi falada de maneira absurda, aberrante. Mas eram filosofias que avaliavam o mundo de fora. De maneira geral, os filósofos, como que, de alguma maneira, sentado em suas cadeiras, olhava as circunstâncias ao seu redor, avaliava por meio de observação pessoal e então elaborava ali uma teoria, um pensamento, uma maneira de enxergar o mundo e, vamos dizer assim, compartilhava disso, de repente começava a ganhar adeptos. E aquela forma de pensamento, aquela forma de interpretação da realidade, ganhava adeptos. E muitos desses pensamentos trouxeram alguns prejuízos. Marx, ele vai entender que isso é monótono demais, chato e perda de tempo. Avaliar, interpretar o mundo é bobagem.
O que precisa é de uma filosofia que altere, que mude, que modifique a humanidade, o mundo. O mundo precisa funcionar com novas engrenagens, com um mecanismo diferenciado. Para Marx, não basta somente uma avaliação. Tem que haver uma modificação prática e direta. Por isso, Marx se dispõe a estudar, a escrever incessante e incansavelmente, elaborando pensamentos e teorias, para que por meio desses pensamentos e dessas teorias, a sociedade passasse de fato por um profundo processo de transformação e ela deixasse o seu status quo ali estabelecido até o século XIX. Então, assim, a partir do século XIX, de meados do século XIX, muita coisa vai acontecer e Karl Marx vai ser uma das pessoas que vai ter o seu nome escrito na história da humanidade e será esquecido com fé em Deus naquele dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Mas até lá ele deixou o nome dele nos anais da história e ele fez um trabalho muito eficaz. Isso aqui eu não estou fazendo juízo de valor. Satanás também trabalha de maneira muito eficaz. Então, Karl Marx, como um bom discípulo de Satanás, tem um trabalho muito efetivo, trabalhou de maneira incessante e incansável e, de fato, conseguiu, por meio de sua filosofia espúria, modificar muitos princípios já radicados na sociedade, trazendo prejuízos profundos ao modo como nós enxergamos o mundo, como Deus quer que nós enxerguemos o mundo. Então, essa frase, ela me assusta. Ela me assusta porque não se trata de um filósofo que vai avaliar a humanidade. Ele tem dentro do seu coração, dentro da sua mente, o desejo de modificar a sociedade. Ponha isso na sua cabeça. É interessante que eu conheço muitos professores e eu tenho um conhecido, por exemplo, que ele se auto-intitula um weberiano. Ele é alguém que leu Max Weber, ele gostou muito de Max Weber e se só vê Max Weber na vida dele no modo como ele trata o empreendedorismo, a ação individual, o modo como ele lida com o dinheiro. O resto não tem nada de weberiano. Quando você encontra um marxista, você encontra alguém que é marxista de fato, você encontra alguém que teve toda a sua trajetória de vida alterada, toda a sua visão de mundo modificada. Você tem alguém que, de fato, passa a fazer da própria vida, um reflexo daquilo que aprendeu por meio desse filósofo. O grande pulo do gato, se é que a gente pode usar essa expressão, é que, infelizmente, muitos pensamentos que nós temos hoje são pensamentos marxistas. Parte desses pensamentos tornaram-se alvos de chacota por serem sempre estabelecidos em discussões políticas, somente, infelizmente. E quanto mais chacotas se faz desses assuntos, mais a gente vai perder o peso da realidade que estão repousados sobre esses assuntos. Tá? Marx entrou na minha casa, entrou na sua casa, entrou nas igrejas, entrou na sociedade, entrou em todas as profissões, em todas as áreas. Marx entrou, infelizmente, na mente, sobretudo do mundo ocidental, principalmente do mundo ocidental. Obviamente, outras partes do mundo também beberam muito de Marx, mas dentro da nossa realidade Brasil, que é onde eu quero, onde nós estamos, de fato, isso acabou nos atingindo, tá? Vamos à frente. Por que estudar o marxismo? Por que estudar o marxismo? Há alguma relevância, né, ou influência na atualidade? Em quais áreas da atualidade existe alguma influência direta ou indireta? Eu queria compartilhar com vocês um vídeo
rápido, coisa muito curta, para vocês entenderem, para a gente ter um ponto de partida visual, tá? Esse vídeo, essa figura que está logo de cara, né, para vocês, a gente não vai assistir o vídeo todo, só os primeiros 2 ou 3 minutos. É uma figura que se identifica como Amanda Prata, Prada, alguma coisa assim, Palha, Amanda Palha. Se eu não me engano, nesse exato momento ela é deputada pelo Estado do Rio de Janeiro. Eu vou usar a expressão correta, ele é deputado pelo Estado do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, é Rio de Janeiro. Ou então ele não foi eleito nas últimas eleições. Mas é uma figura assim, se você for olhar o currículo dele, você se assusta. É uma figura de altíssima competência acadêmica, eu estou falando dentro do padrão estabelecido hoje nas universidades, vale a observação, de uma eloquência ímpar, e é uma figura intimamente vinculada hoje ao Ministério da Educação. Tá? Escuta, agora, é interessante ouvi-lo porque ele é um marxista raiz. Ele, de fato, entende o que é revolução, segundo Karl Marx. E olha o que ele vai falar no iniciozinho. E mais uma coisa, isso é um simpósio, tá? Do pensamento marxista, e sentado ao lado dela tem um pastor. Tá? Sentado ao lado dela tem um pastor. Concordando, confirmando, contribuindo e, segundo ele, na palestra, tendo e promovendo comunhão para o diálogo, no sentido de ressignificar a fé cristã à luz da modernidade e de Karl Marx. Escute isso aqui. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, tá todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Isso tem outras implicações, mais no detalhamento da estratégia política de interlocução entre movimentos, que eu acho que a gente pode discutir no segundo momento, durante o debate, mas é isso que eu queria trazer para a gente começar o debate. Obrigada. É interessante a gente trazer alguns vídeos, vamos dizer assim, mais diretos, porque a gente vai ter uma real noção de quais são as propostas, né, que estão acontecendo, são discutidas diariamente, pessoas muito comprometidas em fazer o que eles querem, o que está no coração deles. E de alguma maneira a gente, de maneira desavisada, passamos como se nada estivesse acontecendo.
Acontece que, imagina-se, eu tenho 41 anos de idade, nunca imaginei, eu não imaginava há 25 anos atrás que eu poderia ouvir um discurso desse tão aberto, com um pastor do lado, corroborando e assinando embaixo a fala desse deputado. 25 anos atrás, não é muito tempo, é pouquíssimo tempo. O que é que vai acontecer daqui a 25 anos? Mais 25, se as coisas estão tão escancaradas assim. Então, de alguma maneira, na nossa concepção, há uma falta de ferramentas, né, para interpretar o pensamento da modernidade à luz do viver cristão, das escrituras sagradas. Nos falta ferramenta para compreender isso. Essas ferramentas nos foram tiradas de maneira proposital e, de alguma maneira, eu voluntariamente não me dedico o tanto que eu deveria me dedicar naquilo que vocacionadamente temos só pelo fato de sermos cristãos. Só isso já nos dá vocação suficiente para sermos pessoas, irmãos e irmãs, mulheres e homens, dedicados a conhecer o Senhor, o entendimento dele, para que possamos de fato sermos sal e luz no mundo em que nós vivemos. Então, por que estudar o marxismo? Por quê? Porque isso está na sociedade. Estudar o marxismo é necessário, Léo, se o que nos importa, na verdade, é a pregação do Evangelho. Não importa que Jesus seja pregado. Sim, isso importa. Isso, ninguém está discutindo que Jesus precisa ser pregado. A minha questão toda é depois da pregação. A minha questão toda não está na rede que é lançada. A minha preocupação toda está na parede que é levantada, na parede da edificação que é levantada depois que sou salvo. E essa é a minha preocupação. Estudar o pensamento de Marx e estudar outros pensadores é importante porque esses pensamentos rivalizam com os pensamentos das Escrituras de maneira proposital e, quando eu penso que não, eu como um cristão começo a defender coisas que jamais eu deveria defender. Ou, no mínimo, não estou alerta o suficiente, atento o suficiente, para não permitir que essas coisas passem pela porta de minha casa. Eu, na proteção de minha casa, na proteção do meu lar, minha esposa, meu esposo, para as irmãs aqui, meus filhos não se dão conta disso e acabam comendo e bebendo de coisas que são absolutamente ruins. Né? Só um minutinho, irmãos. Então, é de extrema importância perceber esses assuntos, irmãos. Peço perdão aí a essa interrupção. Justamente porque esses assuntos estão adentrando no ambiente da igreja. Tá? E aí eu queria, mais uma vez, fazer uma observação de extrema importância. Será que faz sentido eu gastar tempo com isso? Por exemplo, eu pastoreio. Eu faço parte de um grupo onde eu sou um dos responsáveis pelo cuidado do rebanho do Senhor. Eu sou um pastor ou uma pastora. Você nunca se deu conta, você nunca se perguntou por que é que, de alguma maneira, alguns laços que eram bem firmes e fixos na consciência cristã, eles se fragilizaram de tal maneira que não há argumentos, existem circunstâncias, momentos que a gente coloca aconselhamento, jejum, oração e simplesmente assuntos que eram indiscutíveis no passado, eles são absolutamente questionáveis hoje. Você nunca se deu conta ou você nunca parou para pensar quantos filhos de irmãos crescem no ambiente da comunhão e de repente, de uma hora para outra, se entendem como pessoas que já não são cristãs, gradativamente vão se afastando, abandonando a comunhão, mesmo que esteja ali, mas a cabeça está divagando, está longe. Eu sou professor de história, esse ano não estou atuando em sala de aula, mas atuo numa categoria que eu sou apaixonado, que é a Fundamental 2, e um sem número de meus alunos, inclusive cristãos, já no 7º ano, ou seja, entre os seus 10 e 11 anos de idade, já haviam experimentado
o namoro de ambos os sexos. E é assustador, na realidade, o número de adolescentes que já experimentaram situações absolutamente estranhas e os pais não têm noção do que está acontecendo. Mas ao chegar em casa, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo em paz. O que foi que aconteceu? Né? Alguém pode dizer assim, irmão, tem que continuar orando. Irmão, o que tem de gente orando não é brincadeira. O que tem de joelho dobrado não é brincadeira. Existem outras coisas, existem alguns deveres de casa, dado pelo Senhor nas Escrituras, que não estão sendo feitos pelas famílias, pelos pais. E só oração não vai resolver o seu problema e o meu problema. Não vai. Não vai. Muitos filhos de irmãos e irmãs de oração e de jejum estão desviados completamente. Porque um deverzinho de casa, dito pela palavra, não foi feito. E por conta disso, as razões, as ideias, os pensamentos começam a ser substituídos por pensamentos completamente estranhos ao que Deus pensou para nós. Isso não é mera coincidência, porque isso está acontecendo em larga escala. Isso está acontecendo vastamente. Ah, mas meu filho está participando do grupo de adolescentes, do grupo de jovens, vai até para a escola bíblica dominical. Querido, você de fato percebeu quem é o seu adolescente? Quantos dos nossos adolescentes estão tendo a sensação de autoflagelação, suicídio, depressão? De onde é que vem isso? O que é que está acontecendo? Eu não me lembro de ter passado por qualquer coisa desse tipo na minha adolescência. Não me lembro. Eu não tinha tempo para pensar em depressão. Eu ficava agoniado para terminar o dever de casa, para descer para bater o baba, ou para estar nas programações da igreja, como era muito, muito comum dentro do ambiente da minha casa. Alguma coisa está acontecendo. Esses pensamentos, eles entram, eles fazem um processo de devastação interior, e eu não me dou conta de que eles estão aí, né? Interferindo diretamente na minha experiência comum. Tem alguma influência e relevância na atualidade? Total. Total, porque dentro da minha experiência, pelo menos, e de muitos colegas, vamos dizer assim, que eu conheço, muitos irmãos que eu conheço e que também pastoreiam, muitos deles já têm enfrentado dificuldades do tipo, no aconselhamento para casais, por exemplo, quando você diz para uma irmã que ela precisa amar o esposo, o argumento do feminismo logo é colocado em cima da mesa. Pastores que têm tido dificuldade de tomar determinadas atitudes com irmãos e irmãs, atitudes bíblicas, porque pode ser mal interpretado, pode ser julgado como sendo alguém que está sendo opressor. Esse assunto entrou, ele já está, ele não está chegando, ele já chegou. Eu conheço casos diretos de pessoas que eu conheço pessoalmente e que estão sendo questionados, pastores estão sendo questionados, estão sendo chamados de machistas, porque a esposa, os pastores disseram à esposa do casal que ela perdoasse o esposo, porque isso que diz a Escritura Sagrada. Isso não era um assunto que se discutia ano passado. No passado não se discutia isso. Isso era um pastor que não dissesse para uma ovelha que deve perdoar o outro, meu Deus, nem era para ser considerado pastor. Hoje, se ele diz, ele é um machista. Isso já chegou nos nossos círculos cristãos. Já está aí. Né? Temos casos de uma pessoa passando crises no casamento, crises relativamente simples, e ao buscar aconselhamento psicológico, ouviu de uma psicóloga cristã que Deus queria mesmo que ela fosse feliz e que se o casamento não estivesse fazendo bem, que ela desistisse do casamento. Porque Deus quer, em primeiro lugar, a nossa paz e a nossa alegria, a nossa felicidade. Né? Sem essa coisa de um relacionamento opressor, que tem que ser leve. Essas coisas, elas entraram. Eu conheço muitos crentes hoje que defendem abertamente o aborto. Ponto. Não tem nem discussão para muitos crentes. E muitos irmãos que nem nunca pararam para discutir ou pensar sobre esses assuntos.
né, eu brincava com alguns irmãos, falava assim, não entenda esse tempo aqui necessariamente como uma aula de um conhecido, entenda esse tempo como uma possibilidade de você aprender e treinar para conseguir discernir e interpretar aqueles que estão à nossa volta, principalmente aqueles que cuidam de gente. Principalmente. Por quê? Porque a gente está perdendo boa parte nas nossas trincheiras, nas nossas batalhas. E isso me preocupa. Em quais áreas da atualidade existe alguma influência direta ou indireta do marxismo? Todas as áreas. Se você levar em consideração, por exemplo, imagine que essa literatura aqui, não sei se a iluminação vai permitir ver. Socialismo Jurídico. Autor Friedrich Engels, companheiro de Karl Marx. Socialismo Jurídico. Esse livro aqui é uma organização feita por Engels. Da maioria, quase que 70% dele foi redigido por Marx, mas foi publicado pós-morte de Marx. Marx, que vai nascer em 1818, a gente vai falar mais da biografia dele na quarta-feira que vem, vai começar a ter, vamos dizer assim, o seu trabalho acadêmico mais difundido a partir de 1840, vamos dizer assim. E ele vai deixar muita coisa escrita sem publicar, e é Engels quem vai dar conta de fazer isso depois. Seus admiradores posteriormente, principalmente na União Soviética. Socialismo jurídico, você imagina, se a gente for pensar um pouco sobre ordenação jurídica, as leis elas são feitas, elas são elaboradas baseadas em quê? Pare para pensar. Antigamente as leis eram feitas e elaboradas em coisas absolutas, na ideia de que existe um absoluto como verdade. A partir do momento que a verdade ela é desconsiderada, as leis vão passar, segundo a discussão de Marx, as leis deverão ser discutidas de acordo com as circunstâncias. As circunstâncias. E não necessariamente por absolutos. Na semana passada, o nosso STF, nossos membros da Suprema Corte do nosso país estavam discutindo, você e eu que pagamos o salário dessa turma, estavam discutindo se o termo mãe, se a palavra mãe agride os direitos da comunidade LGBT. Então, numa situação hipotética, digamos que eles entendem que sim, está agredindo a liberdade, né, da comunidade trans e LGBTQIA+, e todas aquelas siglas e números que vêm depois disso. E digamos que no nosso país estabelece uma lei que agora já não pode chamar ninguém de mãe. Afinal de contas, o nosso SUS já não coloca mãe, coloca parturiente. Tá? Isso já está. Foi uma mudançazinha simples, não tem nada de lei não. Foi só uma mudança de digitação num documento, é parturiente. Eu fico pensando, como que a igreja vai lidar com isso? Né? Agora, isso começa dessa maneira assim. Daqui a 20 anos, será que seus netos, suas netas, vão estar dizendo delas mesmas serem mães? Ou serem parturientes? Porque a gente tem que respeitar quem na verdade, é uma mulher, biologicamente falando, mas se entende como um homem e agora está grávido. Olha que confusão. Você imagina, quem está se discutindo isso está dentro do ambiente jurídico, que acessa o ambiente judiciário, tá? E vai até o executivo e aí acabou. Isso está dentro do ambiente político do nosso país. E agora? O que fazer com relação a isso? Marx dentro do direito. Fazendo uma pesquisa esses dias, a gente vai perceber Marx dentro do ambiente das exatas, das humanas, das linguagens. Em todas as áreas é possível interpretar Karl Marx. Aliás, pegar as interpretações de Karl Marx e aplicar a todas as outras realidades. A gente vai ver isso com mais critério na terceira aula. Os pensamentos de Marx, o que ele pensa, como que se aplica a teoria marxista dentro das diversas áreas do conhecimento. Acontece que muita coisa que nós hoje advogamos como sendo positivas, elas são, na verdade, marxistas. E, na verdade, elas não têm base nenhuma, na verdade e na realidade. Ela é baseada num pensamento, numa ideologia.
E isso é muito perigoso porque não deveria ser a nossa realidade. Justificativa e introdução, e aqui eu quero pontuar mais um detalhe, porque como eu falei no início, meu objetivo é provocar em cada um de vocês, levar cada um de vocês a entender a importância desses assuntos. Eles não são assuntos aleatórios. Alguns amigos, inclusive alguns pastores, têm falado comigo sobre a necessidade de aplicar esses temas dentro das congregações em pleno culto de domingo. Ou nas reuniões semanais. Por quê? Porque está nos faltando ferramenta para poder nos defendermos daquilo que não presta. Mais uma vez, a gente ouve muita coisa. É muito comum ouvir frases do tipo, mas o que importa é confiar no Senhor, irmão. O que importa, vamos continuar confiando no Senhor, que o Senhor está à frente de tudo. Sim, isso não está em questão aqui. Se a gente for pensar na vida cristã de uma maneira geral, de um panorama geral, a gente pode dividir a vida cristã em pelo menos 3 etapas. A porta de entrada, o caminho e o alvo. Essas 3 etapas, elas apontam para a pessoa de Jesus, porque ele disse que ele é a porta das ovelhas. A minha preocupação não está com a porta. A minha preocupação não está com a porta, porque a porta de entrada é o próprio Senhor por meio da pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho, meu querido, entra querendo o Senhor convence quem Ele quer convencer. Isso para mim não é uma discussão. A minha preocupação está no caminho e no alvo. Porque a partir do momento que eu entro pela porta, eu tenho um caminho, uma jornada, uma vida cristã a experimentar. E a depender do que eu como, do que eu bebo nessa caminhada, eu vou expressar mais ou menos aquilo que Deus quer. E aí eu vou ter dificuldade de alcançar o alvo. O alvo é Cristo. E como que eu alcanço o Cristo se, no final das contas, eu não estou me alimentando dele, mas eu me alimento de comidas que vêm travestidas como sendo do Senhor, como sendo de Jesus? Aqui há um ponto muito preocupante. A gente está falando da edificação do crente, não da salvação do crente, mas da sua edificação. Então, nosso campo de preocupação está exatamente aqui. E aqui reside um problema sério, que aí eu quero ler com vocês, você que está com sua Bíblia, não deixe de abrir sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Na segunda epístola que Pedro escreveu. Texto muito interessante que passa, mas como esse texto passa desapercebido da maioria dos crentes, mas isso aqui está escrito pela própria mão do apóstolo. A partir do versículo 14, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 em diante. Se você fosse ler do versículo 10 em diante, você ia ver que Pedro está falando sobre a vinda de Jesus, sobre a volta do Senhor para buscar a igreja. E aí no versículo 14 ele inicia assim: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Sem mácula e irrepreensíveis. Deverá fazer parte, né, do nosso esforço sermos achados sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Então Pedro vai referendar Paulo e vai falar o seguinte: segundo a sabedoria que Deus deu a Paulo, ao falar acerca desses assuntos, da vinda do Senhor, da santificação, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. E aí ele segue: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. A gente acredita muitas vezes em umas frases de efeito que não fazem o menor sentido. Esses dias está passando na minha timeline o tempo todo a seguinte frase:
Não existe cristão mau caráter. Existe mau caráter que nunca foi cristão. Meu Deus, existe cristão mau caráter sim. E como existe? Pedro está falando que tem pessoas que estão firmes, mas podem cair da sua firmeza, sair da sua firmeza, perder a sua firmeza. Por quê? Associando-se com insubordinados que deturpam o texto das Escrituras. E Pedro está dizendo, alguns dizem, Pedro acha que Paulo é complexo, e ele mesmo não entendia. Não, Pedro está dizendo que Paulo é complexo, mas ele entendia. E que pessoas com pensamentos levianos, insubordinados, indecentes, deturpam o que Paulo diz, levando crentes a deixarem a firmeza, como está descrito aqui no versículo 17. Para que vocês não descaiais, né, da vossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Portanto, há uma necessidade urgente, iminente aqui, de termos o devido conhecimento para que a nossa firmeza não seja abalada, para que não acabamos por cair daquilo de onde estamos no Senhor. Isso acontece. A gente crê em coisas que às vezes não fazem o menor sentido com as Escrituras. Existe sim aqueles que infelizmente apostatam da fé por irem atrás de assuntos que não são do Senhor. E de repente abandonam o caminho da comunhão. Porque comeram a comida estragada, errada, envenenada. Portanto, a ênfase nossa é do caminho e do alvo. Na caminhada com Cristo, precisamos comer de Cristo. A gente vai citar aqui um trecho, eu vou colocar um trecho de um vídeo de Paulo Freire, uma entrevista de Paulo Freire, e ele nessa entrevista ele fala sobre a relação dele com Jesus. E você vai entender quando ele fala que na mundanidade ele ficou com Marx. Na mundanidade ele ficou com Marx. Na tentativa de entender o sobrenatural, ele fica com o camarada Jesus. Ele chama Jesus de camarada. Meu querido, nós precisamos perceber a urgência, a necessidade de entender esses assuntos. Tá? Próximo ponto. Onde é que está o nosso risco? Se não compreendemos esses assuntos. O nosso risco está em nos perder no âmbito do caminho, de modo a errar o alvo, né? Alegar que determinados assuntos são do Senhor quando na realidade eles não são. Tá? Alguém fala assim, é possível ser socialista e ser cristão? Jesus era um socialista. Eu já ouvi isso, né? Jesus era um comunista. Porque Jesus entendia que tinha que dividir tudo. Não, querido, Jesus nunca disse que isso aconteceria com uma faca goela abaixo, forçando você a mudar qualquer tipo de comportamento seu. É impossível associar socialismo ou marxismo à fé cristã. É impossível. Então, nessa caminhada com Cristo, pode ser que, sem que eu perceba, eu seja um cooperador do espírito do anticristo, promovendo aquilo que Paulo fala, que é o tempo da apostasia. Esse é um grande risco que está sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, e nós podemos sim cair nesse erro. Temos esse risco diante de nós. Isso é um fato. A gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque a apostasia nada mais é do que você trazer para a sua mente assuntos que não são do Senhor, travestidos como sendo do Senhor, que começam a trazer frieza à nossa fé, diminuindo a peneira do Espírito Santo, e agora qualquer tipo de alimento pode entrar e passar por aquela rede. Eu mesmo me corromper, e além de me corromper, eu posso ajudar a corromper muitos. Aqui está o nosso perigo. A gente poderia citar muitos riscos. Eu simplesmente selecionei 2. De nos perder no âmbito do caminho, de modo a errar o alvo, e cooperar com o espírito anticristo em seus ensinos, promovendo a apostasia.
é muito preocupante. Muito preocupante. É porque eu sou tentado, às vezes, a abrir alguns textos de Marx aqui, mas ainda não é o nosso objetivo hoje. Mas existem textos de Marx que são bem interessantes, né? Marx, apesar de ter nascido num berço protestante, sendo ele judeu, né, de nascimento, mas a família dele acabou se declarando protestante porque o pai dele fazia parte da burocracia, né, do Império da Prússia, o que a gente conheceria agora como Alemanha. Marx, ele deixa o ambiente escolar com uma carta. Existe esse documento assinado pelo reitor da escola que ele estudou, como sendo alguém que era um profundo conhecedor de Jesus Cristo. Marx escreveu sobre o Evangelho, fez um comentário sobre o Evangelho de Marcos. Marx, ele tinha uma herança, ele recebeu uma herança. Eu poderia citar aqui alguns textos dele falando sobre as Escrituras e sobre Jesus. De repente, num intervalo de um ano e meio, no máximo, alguma coisa acontece e ninguém sabe o que é. Marx começa a se manifestar como alguém que está intimamente vinculado com o satanismo muito, muito, muito difundido no século XIX. Satanismo. Tá? A gente vai ler essa talvez ali na terceiro ou quarto encontro. Há uma carta trocada entre o pai de Marx e Marx, em que ele fala abertamente para o pai: eu entreguei a minha alma para ele. Eu comprei uma espada e paguei com sangue. Daí a gente ia afirmar que um dos feitos mais, vamos dizer assim, ardilosos de Karl Marx é se manifestar como um ateu. Eu costumo dizer que alguém que é ateu é ateu. Todo ser humano tem o direito de ser ateu, se quiser ser ateu. Ok? Mas se a figura é um ateu, uma ateia, e ele ou ela é, ok. Isso é da própria realidade dele. Né? Isso pode ser mudado à luz do Evangelho, sem dúvida nenhuma. Minha preocupação com Marx não é o fato porque ele é conhecido como ateu. Minha preocupação com Marx é que ele não é ateu, mas ele se manifesta ateu. Ele fala publicamente sobre ateísmo, seus escritos advogam, ele vai dizer que a religião é algo completamente inútil, sabendo ele que tudo isso era uma realidade. Então a ideia é que, de alguma maneira, Marx ele se revolta contra Deus e ele, num das suas poesias, dos seus poemas, textos esses que os marxistas insistem em dizer que não tem nenhum valor, porque tem a ver com a imaturidade de Marx, portanto não tem valor nenhum. Em poesias, peças teatrais escritas à mão pelo próprio Marx, manifestam uma alma vingativa, carregada de profundo ódio e violência, que deseja e promete vingança contra o próprio Deus. Num dos textos ele diz assim: eu subirei até o mais alto e sentarei no trono. Ele promete que levará o mundo à morte. Portanto, a ideia de modificar a humanidade foi um trabalho assim, procurado, perseguido por Marx, e ele conseguiu muitos adeptos que promoveram esse mesmo sentimento, esse mesmo entendimento. E no caso do Brasil, que Marx nunca esteve, nós temos muitos marxistas, e muitos deles são figuras assim maravilhosas na imagem. Se você assiste, por exemplo, uma entrevista de Paulo Freire, você não tem como não se apaixonar. É um velhinho que é tão fofo, a vontade que você tem de chamar ele de vovô. Ele fala assim, com a singeleza, ele se posiciona de uma maneira tão fofinha. Servo do diabo, promotor de muita confusão, um difundidor de profunda rebeldia e insubordinação. Esse cidadão é o patrono da educação brasileira, e a partir dele pensa-se a educação, inclusive maneiras e formas de você alfabetizar o indivíduo. E aí eu me lembro que
Na sexta-feira passada, quando eu lancei algumas perguntas, né, no grupo, e algumas entraram no grupo do debate, a pergunta, né, que ficou do debate é: uma má educação influencia na minha vida espiritual? No sábado, quando eu mandei um vídeo editado com a pergunta embaixo, vários irmãos me responderam, mandei uma lista de transmissão, e muitos responderam dizendo que não. Uma má educação não interfere, né, na nossa vida espiritual. E eu digo, tá completamente equivocado. Uma má educação interfere sim na nossa vida espiritual. Sim. Eu não digo que você vai perder a salvação, eu não digo que você vai deixar de ser salvo, eu digo que interfere. Porque se eu não leio bem, eu não compreendo bem o que está escrito, eu não compreendo bem a palavra do Senhor, eu não vou caminhar exatamente conforme o Senhor quer. Então eu preciso me preocupar com esses assuntos. Eu preciso perceber a urgência desses assuntos. Eu preciso entender aquilo que eu leio. Eu preciso compreender. E alguns vão dizer, mas nós temos que depender do Espírito Santo. Sim, irmãos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas o mesmo Espírito Santo, lá no ato da criação, juntamente, a trindade todinha ali, como está descrito em Gênesis 1, decidiu dar a nós, seres humanos, uma coisa chamada mente, inteligência. E o Espírito Santo quer atuar ali para que, por meio do conhecimento de Deus a respeito de todas as coisas, nós possamos devolver a Ele em honra, num bom uso daquilo que Ele nos deu como presente no ato da criação. E a gente somente coloca e relega isso a aspectos meramente espirituais? Não podemos cometer esse erro. Porque do lado de lá, Satanás tem trabalhado para cooptar as nossas mentes e cooptar a mente dos nossos filhos, das nossas crianças, inclusive dos nossos adultos. O Senhor pode fazer o milagre que Ele quiser fazer. Eu sou neto de um homem, o pai de meu pai, meu avô era analfabeto, um evangelista, um pregador do evangelho. Entretanto, não sabia escrever o O com copo. Não conseguia, mas lia a Bíblia. Conseguia ler as escrituras. Entretanto, apesar de ser evangelista e ter ganho muita gente para Jesus, muitas cidades passaram a crer, muitas cidades, mas Simões Filho, por exemplo, uma cidade próxima aqui, conheceu o evangelho por causa da pregação do evangelho de meu avô, mas em compensação, apesar disso, era alguém que não era bem quisto dentro de casa, porque não conseguia interpretar bem o texto das escrituras. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é como salvo, como eu devo me portar e qual testemunho eu devo manifestar. Essa é a minha preocupação. Por que estudar o marxismo? Insisto. Já reparou na quantidade de jovens com uma cosmovisão não cristã? Quais são as próximas temáticas que a igreja vai ter que engolir e absorver? Controle de natalidade? Pare para pensar. Quantos de nós associamos filhos a cansaço, custo, a peso, né? Eu citei na segunda-feira que o pastor Cláudio Duarte ele foi envolvido numa polêmica, quase num cancelamento no Instagram, porque ele postou uma imagem que dizia assim: a geração atual é estranha. São aqueles jovens adultos que levam os pais para o asilo, os filhos para a creche, mas no final do dia, depois que voltam do trabalho, saem para a rua para passear com seus pets, com seus cachorrinhos. Essa é a geração que, se deixar, todos os dias cuida dos seus bichos e animais, mas não está nem aí para os seus próprios pais, e os seus filhos ficam relegados a terceiros. Então, esses assuntos, filhos que antigamente eram vistos, como diz a Escritura, como bênção de Deus, perderam esse status para se tornarem peso. Porque filho é gasto. Ora, você e sua esposa, você e seu marido decidem quantos filhos vocês vão querer. A Bíblia não diz que a gente tem que ter... A Bíblia não diz números. Minha discussão está na motivação. Na motivação. Não se pensava em filhos como peso. Não se pensava. Hoje, filho é interpretado como peso, como atrapalhação. Como se diz, se casou, leve um tempo para ter filho, porque filho atrapalha. Tem algum problema com esse casal.
Porque a relação familiar é o melhor ambiente que existe para desfrutarmos do trabalhar do Senhor na nossa vida, do nosso crescimento e da nossa maturidade como crentes e como seres humanos. Mas, de alguma maneira, esse assunto penetrou a mente da igreja. Então, assim, eu faço questão de ouvir muitas pregações de diversos pastores e pastoras de diversos lugares para ouvir com esses meus ouvidos aqui o que tem se falado por aí afora a respeito dessa temática. E tem muita gente que continua defendendo que filho é peso, filho é gasto e que na realidade, para quê? Para quê mesmo, né? Nós temos que tomar cuidado, porque nesse mundo de hoje, né, pensar em ter filho, a gente tem que ter mais critério e cautela. Repito, não se trata aqui de discutir necessariamente sobre essa temática, mas de, no mínimo, manifestar de que no passado isso não era uma discussão e hoje não é nem mais também uma discussão. Muita gente já aderiu à ideia de que filho é peso e problema. A ideia de que a mulher precisa pensar nela, porque filho vai matar o seu futuro. Ora, uma mulher, eu conheci mulheres que morreram, literalmente morreram, frustradas, porque não avançaram profissionalmente, mas deixaram um legado sobre os filhos que não tem como a gente pensar num preço ou no valor. E morreram frustradas. O que foi que aconteceu que essa mulher não se deu conta de que o trabalho que ela fez é ainda muito melhor e tem um valor inestimável para Deus e para o mundo, né? Porque filhos bem criados, bênção para o mundo, né? Vale lembrar. Aborto, homossexualidade, homossexualismo. E quem imaginou que em algum momento da nossa vida a gente veria congregações governadas, dirigidas por um casal de homossexual, né? Nós já temos isso. Nós já temos de maneira séria, muitas aspas nessa maneira séria, e nós temos até de maneira de chacota, né? Recentemente eu vi uma pastora da igreja lesbiteriana. E tem pastores que estão dando o aval para isso. Tem alguma coisa estranha, irmãos. Machismo, feminismo, amor livre, tá? Antigamente a gente tinha que só se preocupar com o assunto do sexo antes do casamento. Eu quero dizer mais, eu quero que você considere o seguinte: quantas crianças, quantos adolescentes, filhos de crentes, estão desfrutando de experiências sexuais das mais aberrantes, e pode ser que daqui a 10, 15, 20 anos eles voltem para a fé, mas eles voltam com suas mentes devastadas. Recentemente eu assisti um vídeo de alguém do YouTube que fez uma coletânea de depoimentos de pastores, pastoras, artistas gospel, e que se arrependem hoje amargamente de terem tratado seus ministérios com a profunda realidade santa que eles imaginavam e perderam seus filhos nas trincheiras dentro de suas casas. Tem um autor que eu tenho lido muito, tenho sido muito edificado por meio da vida desse autor, é um pastor sul-africano, Vod Balkan. Essa é uma das literaturas dele. Nesse livro ele me traz um dado que eu não conhecia, de que Billy Graham, antes de morrer, falou que se arrependia amargamente de ter se dado do jeito que ele se deu ao ministério e ter perdido por um bom tempo o filho dele, Franklin Graham, mas que agradecia a Deus pela misericórdia do filho dele ter voltado para a fé. Graças a Deus Franklin voltou, mas deixou um mau testemunho. Meu querido, minha querida, foi um negócio estarrecedor. Quantas mulheres não passaram pela mão desse cidadão? E ele deixou buracos abertos. Já sendo crente ali, desde a adolescência, tendo se convertido, se desviou porque o pai estava no ministério. Do que foi que ele comeu? Do que foi que ele bebeu? O problema todo é que lá na frente, nossos jovens, eles estarão funcionando na igreja.
o que é que ficou como herança? O que é que ficou recebido como herança? Quantas igrejas têm tido dificuldade, as que têm um histórico mais sério, têm dificuldade de encontrar pastores que estão no primeiro casamento? Imagine. A situação está muito complexa, irmãos. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. E aqui entra um assunto que a gente precisa compreender, que é... Que horas são? Aqui entra um assunto que me é muito importante, muito caro para mim, que é o assunto do que é ideologia, tá? E eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Porque eu falei no slide anterior sobre cosmovisão cristã, e essa é uma ideia que, infelizmente, a gente tem de maneira, infelizmente, hoje muito equivocada. Eu costumo dizer, se eu for pegar aqui na linguagem do que a gente conhece como educação clássica, uma educação de verdade, uma educação verdadeira, a boa educação, é a educação que tem como premissa, preste atenção nisso aqui, é a educação que tem como premissa, ponto de partida, de que nós temos uma natureza caída, que caímos no Éden. Essa é a premissa, esse é o ponto de partida da educação. E que a nossa visão a respeito de tudo que foi criado é uma visão deturpada, turva, perdeu qualidade. No caso de quem já foi salvo, tá? A educação, ela tem a função de aperfeiçoar a nossa visão, nos dando uma cosmovisão cristã, que nada mais é do que eu, sem óculos, tentando enxergar as coisas e vendo as coisas como aquele cego que Jesus curou, vendo homens como árvores. A cosmovisão cristã, que é o ter como ponto de partida uma leitura das coisas a partir de Deus, é você colocar sobre os seus olhos, na frente dos seus olhos, a lente de Jesus, para que por meio dele e do modo como ele enxerga, eu enxergue todas as coisas. C.S. Lewis, de maneira magistral, vai falar que ele não acredita no sol porque ele vê o sol. Ele, se referindo a Jesus, claro. Ele acreditava no sol porque por meio do sol ele consegue enxergar todas as outras coisas. Então eu não acredito em Jesus somente porque Jesus existe e ele é real. Eu acredito em Jesus porque além dele existir e ser real, por meio dele eu consigo enxergar todas as outras coisas como elas são. Isso é ter uma cosmovisão cristã. Acontece que outras coisas começam a tomar o lugar no meu subconsciente e as minhas ideias se modificam. E o trabalho de Marx tem êxito, porque ele começa a mudar a sociedade. E o que é o marxismo? Eu preciso trazer o conceito de ideologia, que é de extrema importância. Ideologia, a gente está ouvindo essa palavra com muita frequência. Ah, ideologia, ideologia, ideologia. Ideologia de gênero. Educação ideológica. O que é ideologia? Né? A rigor, ideologia, em sentido mais amplo, significa aquilo que seria ideal, ou que é ideal, ou seria ou é. Vem de ideia. O ideal, entretanto, no conceito de ideologia, preste muita atenção nisso, é sempre o resultado direto das ideias. Das ideias. Tá? Preste atenção nisso. Ideologia, portanto, é o resultado direto das ideias. Nesse sentido, eu pergunto, por acaso é possível afirmar que o cristianismo, a cosmovisão cristã, é uma ideologia? Eu quero que você reflita dentro do conceito de ideologia e o conceito de cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã, ela é uma ideologia? Eu estou fazendo essa pergunta porque tem muitos cristãos que estão usando assim, não, nós precisamos difundir e divulgar a ideologia cristã. Existe ideologia cristã? Olhe para o conceito do que é ideologia. Ideologia nada mais é do que o resultado direto de ideias.
e não da própria realidade. Se a gente for ao pé da letra, dentro da nossa própria vivência e experiência cristã, daquilo que a gente experimenta da comunhão com o próprio Deus, é impossível afirmar que é impossível afirmar que existe a ideologia cristã. Porque o cristianismo nada mais é do que o resultado direto da interpretação da realidade. Nós compreendemos as coisas à luz do que Deus se manifesta, à luz do que Deus criou e do que Deus fez. Isso é a mais pura realidade. Tudo que não parte desse ponto, parte das ideias, é ideológico. Marxismo é ideologia. Tá, alguns falam assim, ideologia capitalista. O capitalismo não é necessariamente ideológico, porque o capitalismo nada mais é do que, na raiz do processo histórico, nada mais é do que uma mudança no modo como as pessoas vendiam, compravam e trocavam. Isso é resultado da própria realidade. É basicamente isso, não tem muito o que falar. Eu estou falando aqui de maneira muito sintética, tá? De maneira muito simples. O cristianismo, e nesse caso é o que cremos, se o cristianismo ele é resultado daquilo que Deus é e que Deus faz, e o nosso ponto de partida e o nosso ponto de vista parte daquilo que Deus nos conta por meio da sua santa palavra, não existe ideologia cristã. O que existe é a realidade, e a realidade é essa, que está diante de nós. Então, a cosmovisão cristã é um conceito ideológico? É a pergunta que fica. Cosmovisão cristã é um conceito ideológico? Porque se não é, então eu não tenho condição, eu não posso, na verdade, me abster dessa realidade, dessa verdade, tá? Em detrimento dela, começar a acreditar em outros pontos de vista. E aí vocês vão entender nos próximos encontros a relação que Marx tem a respeito da realidade, o que ele pensa da realidade, e como que isso atinge a nossa maneira de enxergar. A título de exemplo, ano passado eu tive uma experiência muito interessante, quando por todo o ano passado eu acompanhei quatro adolescentes, famílias homeschooling, e eu estava dando tutoria de história. E foi bem interessante passar um ano com esses adolescentes falando sobre história, sem ter que afirmar, sem ser obrigado a ter que passar por algumas teses, por alguns pensamentos, inclusive de homens arrependidos como Darwin, mas entendendo que o meu ponto de partida é a escritura sagrada. Nós sabemos em quem nós temos crido? Nós sabemos no que conhecemos? Nós sabemos o que conhecemos? Né? A pessoa de Deus é real para mim? O que ele fala é verdade para mim? Então, gradativamente, aquilo que me é passado como conhecimento obrigatório dentro das escolas, gradativamente vai me deslocando de maneira sutil e sorrateira da própria percepção da realidade. E na medida que eu tiro a realidade diante de mim, diante de uma criança, de um adolescente, de um jovem, qualquer coisa pode ser colocada no lugar, sem que ele perceba. Sem que ele perceba. Acredite, tem muitos jovens que já foram convencidos há muito tempo de que a santa palavra do Senhor é mera mitologia. Mera mitologia. E nenhuma filosofia alcançou o que a filosofia marxista conseguiu alcançar. Tá? Marx não pensa sozinho. Marx ele não surge do nada. Marx é fortemente influenciado por uma figura que provavelmente vai ser o próximo autor a ser abordado, que é Jean-Jacques Rousseau. Entretanto, Rousseau não alcançou o que Marx conseguiu alcançar. Marx foi influenciado por muitos pensadores, mas a devastação provocada por Marx. Eu estava comentando hoje aqui em casa, com meu pai, com Manuela, com o Isaac, que eu comprei um livro ano passado e ganhei esse aqui de brinde.
O Fenômeno P-Test. E eu confesso que eu nunca tinha aberto esse livro. Ontem eu comecei a ler esse livro. É um livretinho fininho. E ele conta a experiência de uma prisão de tortura na cidade de Pitești, na Romênia. Essa prisão funcionou por aproximadamente 5 anos. Eu não recomendo essa leitura para quase ninguém. Eu confesso que abala as estruturas, o nível de desumanidade, de devastação e tortura provocada por um regime marxista. Por um regime marxista. Tem um trecho do livro que ele cita uma figura que na história da igreja ficou conhecida no século XX, Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand foi um pastor romeno que padeceu na mão dos marxistas durante 14 anos. E Richard Wurmbrand conta que em um momento ele apanhou tanto, ele foi tão torturado durante 14 anos que depois que o regime cai e ele consegue fugir para os Estados Unidos mais a esposa, Richard não conseguia andar porque ele perdeu a sola dos pés, né? Ele teve a sola dos pés arrancada com faca quente e depois ele teve que caminhar sobre pedras, sobre vidros, sobre pregos e tudo mais. E uma vez ele perguntou para o algoz dele por que os cristãos especialmente eram tão torturados dentro das cadeias comunistas, dentro das cadeias marxistas. E o algoz dele disse para Richard Wurmbrand, é importante que a gente torture vocês, porque se vocês morrerem logo, vocês vão ser recebidos nos céus como mártires. E meu desejo é que você negue o seu Deus para que você desça para o inferno como um derrotado. Isso é marxismo na raiz. Isso é marxismo raiz, não é Nutella não. Isso é marxismo real. Obviamente que o marxismo ele vai se reinventando até chegar ao que a gente vive hoje. A gente vive uma realidade bem estranha hoje e infelizmente às vezes a gente não se dá conta, a gente não percebe. Regimes marxistas se desenvolveram ao longo da história, vão produzir um século de horrores, e quando a gente pensa que acabou na década de 80, final da década de 80 e início de 90, na realidade ele se reinventou de uma maneira multifacetada, que é mais complicado ainda de você discernir, chegando ao ponto de atingir a própria igreja do Senhor, seja numa perspectiva cristã católica ou numa perspectiva cristã protestante. Não importa. Nós já chegamos a esse ponto. Acredite, meu querido. Não estranhe por muitas coisas que a gente ainda vai ouvir. Só não queira você, não queira eu, que sejamos nós os promotores de determinadas heresias. Que o Senhor guarde as nossas casas, guarde as nossas mentes, a mente de nossas famílias, nossos filhos, mas que eu tenha coração e mente aberta para entender na sabedoria que o Espírito Santo nos concede e brigar por aquilo que nós precisamos brigar. Há uma urgência, há uma demanda urgente, há uma necessidade. Eu insisto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu vou colocar agora compartilhar com vocês só mais uns 2 vídeos. Eu quero que vocês visualizem. Eu estou preocupado só com a questão do horário. Deixa eu mostrar aqui. Transcendência religiosa com a utopia social conduziu Paulo Freire ao socialismo cristão, bem como a declarada simpatia pela teologia da libertação. Eu sempre digo, não foram os camponeses que disseram a mim, Paulo, tu já leste Marx?
eles não liam nem jornal. Foi a realidade deles que me remeteu a Marx. E eu fui a Marx. E quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. Eu fiquei com Marx na mundanidade à procura de Cristo transcendente. Nessas Reza a lenda que ele está procurando até hoje, não encontrou esse tal desse Cristo marxista. Mais um trecho. Esse aqui é só o início desse vídeo. Isso aqui é um deputado federal dentro de uma comissão de educação, se eu não me engano, no ano 2010. Isso aqui é discutindo o Plano Nacional de Educação do nosso país. O evangélico no Brasil deve ser queimado vivo em uma fogueira. Evangélicos são uma desgraça e devem ser exterminados. Por isso que eu insisto, e vou insistir, e eu vou escrever onde é que eu tiver que escrever, e eu vou gritar onde é que eu tiver que gritar. Eles têm um poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra, desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Isso pode acontecer no século XXI, então temos que acabar com isso. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se for. Povo, completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas, e eles não largam a fé. Povo, completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas, e eles não largam a fé. Como é que essa pessoa conseguiu fazer da entrada e saída da faculdade um hiato absolutamente estúpido? Essa pessoa não tem noção, ela não tem noção que o texto bíblico não deve ser interpretado ao pé da letra, mas deve ser lido como um livro de textos que são alegóricos e não textos que são contra a verdade. E se eu falar no meu tom, eu vou tossir feito uma louca. Então, vou falar numa voz que não é minha e que me desgosta muito. Mas é a voz que sobrou. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Essa última figura que se apresentou nesse último vídeo é uma senhora chamada Marilena Chauí. Não existe nenhum livro escolar
de filosofia que não tenha essa senhora como referência. Esse é um vídeo leve dela. Se eu colocar um livro, um vídeo dela falando sobre o que é um cristão para ela e o que é a Bíblia Sagrada para ela, não dá para se ouvir sem coçar bastante os ouvidos ou trazer muita inquietação ao nosso espírito. A gente poderia citar, eu tenho outros vídeos aqui que eu fiz questão de separar, e é de extrema importância conhecer esses assuntos, justamente porque são pessoas que vão trazer as normas da nossa sociedade, seja pelo âmbito político, seja pelo âmbito educacional. Mas a igreja, os cristãos, o que é que eles estão fazendo? Não fomos eu e você que acreditamos na ideia de que os nossos filhos indo para a escola de segunda a sexta, no mínimo, passando somente a manhã ou somente à tarde. Pelo menos até o final do Fundamental 2. E acreditamos que durante a noite nós dividirmos o tempo em cima da cama assistindo televisão. Mas no domingo ir para a reunião da igreja. Isso seria suficiente para convencer os nossos filhos? Isso seria suficiente para sedimentar e fundamentar os nossos filhos? E de repente nós chegamos numa época da nossa vida, na vida adulta inclusive, e começamos a ter questionamentos, dúvidas a respeito de uma série de coisas que já nem são mais possíveis de serem discutidas dentro do ambiente cristão teológico. Nós acreditamos, infelizmente, e estamos perdendo muito dos nossos jovens. A tal ponto, não sou só eu que estou dizendo isso, de que boa parte, mas assim, eu não quero trazer nenhum percentual porque eu não tenho nenhum dado, mas eu posso, pela própria percepção, dizer abertamente, os nossos jovens não estão preparados para estudar. Pelo menos dentro do ambiente das nossas igrejas. Não estão. Eu me lembro que jovem, líder de jovem, ainda solteiro, e eu sofria muito pressão do meu pastor, porque nas programações de jovens que eu bolava, a maior parte do tempo era na tentativa de ler as escrituras e compreender o que estava escrito. Tem gente aqui dentro de sala de aula que congregou comigo no tempo que eu era líder de jovens. Eu me lembro que a gente criou uma programação que era o sábado inteiro, de manhã, de tarde e de noite. Era estudo bíblico de manhã, estudo bíblico de tarde e estudo bíblico de noite. E o pastor fez, assim não vai ter jovem. Eu falei, pouco importa. Que diferença faz? Eu tenho que fazer programação. Senão o jovem não está perto. Como se estar perto de uma reunião da igreja fosse suficiente para resolver o problema da minha fé. Não é suficiente. Estamos sobrecarregados de um sem número de programações, de ministérios, mas a fundamentação bíblica não sedimentou dentro de nós, dos nossos filhos, dos nossos jovens. Em contrapartida, nas escolas e nas universidades, nas Netflix da vida, por eu nem saber escolher o que assistir, tudo isso, por outro lado, tem educado, tem trazido percepções e convicções completamente espúrias, completamente estranhas à palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos convença a mudar, porque há sempre tempo de uma guinada. Há sempre tempo de uma mudança radical. E a gente precisa dar uma guinada. A gente precisa dar uma mudada significativamente. Mas esses assuntos, eles são densos, às vezes são pesados. No primeiro vídeo que eu postei no grupo, eu pedi para que eu clamei algumas vezes, fique até o final, permaneça até o final. A gente não capta, não apreende tudo, mas a porta de entrada. A gente, no mínimo, tem que perceber a seriedade do tema. Então, eu insisto. Hoje é o nosso primeiro encontro da quarta-feira, da turma da quarta-feira. Eu te peço, permaneça até o final. Não permita que outras programações passem por cima dessa. Você tomou uma atitude, você se inscreveu, você está aqui dentro. Vá até o final. Há uma luta contra a minha mente e contra a sua mente. Em nome de Jesus, siga até o final com essa luta. Amém?
Eu quero encerrar o conteúdo de hoje. Eu quero abrir o microfone, permitir para que vocês possam se manifestar, se há alguma pergunta, algum comentário, porque preocupado com o horário eu não quero ultrapassar além daquilo que foi combinado, que é ir até as 9h30. São 9h36, então eu não quero, vamos dizer assim, descumprir o que foi combinado.